Desintoxicação das redes sociais. Vem comigo. Fala pessoal, tudo bem? Eu tomei uma decisão recentemente, que é algo que eu já vinha pensando, né, de fazer uma desintoxicação de redes sociais. Embora eu sempre tenha sido uma pessoa um pouco seletiva, porque, por exemplo, se eu tô na rua, eu não tenho acesso à internet, é uma opção minha, né? Mas igual eu percebo, assim, que eu tava perdendo muito tempo da minha vida olhando nada em rede social, olhando nada que preste, nada que preste, nada que preste, aí tu fica ali rodando tela, rodando tela, rodando tela, e aquilo vai enchendo a tua mente de informações inúteis. E eu percebi que estava na hora de eu resolver, de eu tentar otimizar melhor o meu dia, otimizar melhor o meu tempo. Então, desde ontem, dia 2 de abril de 2025, eu tomei essa decisão, né, de reduzir muito meu tempo em redes sociais. Eu não excluí as redes, né, mas eu tô fazendo uma opção, assim, de ficar mais tempo desconectada, né, e quando tô conectada, de não ficar olhando, pelo menos não ficar olhando redes sociais, tô olhando coisas que me agreguem mais, vídeos interessantes no YouTube, por exemplo, tô conseguindo ver mais documentários, tô vendo mais filmes, consegui voltar a ler um pouco, que é algo que eu tava com muita dificuldade, né. No meu caso, eu já sou uma pessoa, assim, que eu tenho alguns problemas e que me cursam com uma agitação, com uma ansiedade, e eu percebo que eu tô me sentindo bem, sabe? Desde ontem, assim, eu tô me sentindo melhor. Eu acho que vai dar certo. O meu objetivo é ficar um mês nesse processo de desintoxicação de redes sociais e a partir daí passar por uma fase de minimalismo digital, né? Existe hoje esse termo, minimalismo digital, que é tu usar os benefícios que a internet te proporciona, mas assim, pro bem, né? Não ficar ocupando a tua mente com aquela dopamina barata de ver vídeo, do celular tá ali do teu lado, e tu não aguentar, tu ter que pegar pra ver alguma coisa. Então eu notei que eu não tô sentindo falta, assim, sabe? Tô escutando música, tô ouvindo rádio, tô limpando mais a casa, tô fazendo mais coisas, sabe? E eu lembro que antes de existirem as redes sociais, a gente fazia tanta coisa, o nosso dia rendia, né? Eu desenhava, eu fazia tanta coisa, que parece que hoje a gente passa rodando tela, rolando tela e não faz nada, né? Então foi uma opção que eu fiz, daqui a pouco mais eu volto, daqui uns dias, pra contar como é que vai estar sendo isso, né? E ao final desses 30 dias também, volto com um novo parecer, mas eu acho que vai dar certo, tô me sentindo bem. Pela primeira vez também eu tô numa fase da vida que eu posso me dar ao luxo de estar offline boa parte do tempo, então eu posso ficar tranquila de que as pessoas não precisam me achar nesse momento, né? Então é isso, eu fiz essa opção e daqui a um tempo eu volto pra te contar como é que foi. Mas só pra tu saber que hoje é o segundo dia e que eu tô me sentindo bem, tô me sentindo mais livre, sabe? E é isso, é isso. Terceiro dia, e a impressão que dá é que cada dia que passa tu tem menos vontade de acessar as redes. Ora, né? Fala pessoal, hoje é dia 5 de abril, é o quarto dia que eu tô sem redes sociais e eu não tava sentindo falta nenhuma até agora. Por quê? Porque eu acabei de voltar do cinema e a gente foi assistir o filme Vitória, né? E aí é uma daquelas situações que eu adoraria estar com o Instagram pra colocar no story, dando uma opinião, dizendo fui assistir Vitória com a Fernanda Monstro Montenegro, por favor, ano que vem deem o Oscar para essa mulher. Só que aí, ao mesmo tempo, eu penso, quando a gente começou a se sentir tão importante, né? Como se a nossa opinião fosse importante, como se todo mundo quisesse saber a minha opinião sobre o filme, sendo que eu não sou uma crítica famosa de cinema, né? Então, quando que a gente começou a se sentir tão importante? Então, essa é a reflexão que eu tô deixando pra hoje. Provavelmente, umas 80 pessoas iam visualizar, umas 20 iam curtir, umas 2 iam comentar. E que relevância isso tem, né? Por que a gente acha que a gente tem que dar opinião sobre tudo? Por que a gente não pode dar nossa opinião somente para as nossas pessoas mais próximas? Né? Em que momento a gente passou a se achar tão importante? É isso. Fala pessoal, hoje é dia 7 de abril, então é o dia 5, sem usar redes sociais ou olhando muito pouco. Vez que outra, eu vou só pra ver se alguém mandou alguma coisa, mas eu não tô nem abrindo as notificações. E o estranho, assim, é que eu não tenho sentido falta. Eu senti falta naquele dia que eu queria comentar do filme, né? Mas eu tenho evitado também ficar pensando muito nisso. Eu tenho ocupado o meu dia com outras coisas, né? Por exemplo, antes eu acordava e eu já tava naquela fase que eu acordava e já ia olhar as redes sociais. E atualmente não, eu acordo, eu venho tomar o meu café e eu fico vendo alguma coisa na TV, fico vendo um documentário, fico vendo alguma notícia, né? Alguma coisa interessante. O mais louco disso tudo, né, é que eu fico pensando que eu era uma pessoa que eu sempre fui muito atrás, assim, por exemplo, surgia uma rede, eu era tipo a última pessoa, eu acho que eu fui a última pessoa do meu círculo de convívio a ter Orkut, eu fui a última pessoa a ter MSN, eu dizia, não quero isso, né, não quero. Eu acho que eu fui uma das últimas pessoas a ter o WhatsApp. E só que isso chega um ponto que isso vai te consumindo, né.
Ironicamente, talvez o que tenha me tornado mais viciada, entre aspas, eu acho até que assim, ó, comparado com outras pessoas, eu nem era tão viciada, né? Porque, por exemplo, na rua eu não uso, tem vezes que eu nem levo o celular, eu gosto de estar sem o celular, né? Tem pessoas que o tempo todo estão caminhando na rua e estão mexendo no celular, né? Então eu até acho que eu não era das mais viciadas, assim. Só que com essa questão de eu ter feito a página, né? Esse canal, ele vem dessa página, né? Que eu criei por aí a procurar. De início ele era apenas no Instagram e ele começou como algo não muito intencional de nada, era só para eu registrar as minhas viagens mesmo, né? Como uma brincadeira. E aí acho que foi em 2023, 24, eu resolvi profissionalizar mais ele, né? Porque eu vi que existia a chance de conseguir monetizar canais, né, de viagem, é uma coisa que eu gosto muito. E eu comecei a ver também como uma ferramenta de um outro trabalho, né? Eu tenho o meu trabalho, mas eu vi como uma outra ferramenta de trabalho. Então, eu criei o YouTube, né? Que eu já conto essa história em outro vídeo. Se tu procurar um vídeo antigo aí, conta um pouquinho essa história. Mas eu criei o YouTube, né? E criei. Nesse embalo, tu vai fazendo coisas, né? Ah, faz um TikTok, o TikTok ajuda muito. Fiz o TikTok. Ah, faz não sei o que, ajuda bastante. Fiz. E quando eu vi, eu tava tomada assim, ó, por checar redes o tempo todo. E aí tu olha uma rede, tu vai olhar outra. Aí tu olha outra rede, tu quer olhar outra. Aí tu postou uma coisa, tu quer ver se alguém curtiu, se alguém interagiu, se alguém criticou. Porque a gente tem medo de crítica também, né? Então, isso vai te tomando muito tempo. E aí chegou um ponto que eu pensei assim, poxa, eu criei um canal porque eu quero futuramente, pô, se tudo der certo, viver dele, né? Monetizar, como se fala hoje, monetizar o canal. Só que isso tá me escravizando, né? Então eu, recentemente, hoje é o quinto dia, eu contei já no início do vídeo, eu tomei a decisão de, não, eu vou fazer um teste, vou excluir, não vou excluir, mas vou parar de utilizar as redes sociais por 30 dias, ou utilizar minimamente. Só que 90% do tempo eu sequer tenho olhado para elas. E é uma sensação boa, sabe, de libertação. Eu sou de uma geração que eu não tinha rede social, né? Eu cresci sem rede social. E aí, de uma hora para outra, a gente se vê tomado por isso, né? A gente se vê refém da nossa própria incapacidade de controlar a nossa vontade de olhar aquilo ali. Por quê? Porque tem estudos, né? Tem um livro muito legal que é o Minimalismo Digital, e tem estudos, tem uma série que eu assisti recentemente na Netflix também, que é o Dilema das Redes, recomendo inclusive, né? Profissionais que trabalhavam, né? Eram de altos cargos nessas redes, no Facebook, no Instagram, no Google, e que eles dizem que os filhos deles não usam rede social, eles não deixam, porque tudo isso foi feito estudando a psicologia, a mente humana, né? Então é tudo feito pra gente ficar preso mesmo, pra gente ficar viciado, né? E nisso, se tu já tem uma propensão, tu vai ter mais ansiedade, né? Se tu não tem, por exemplo, se tu não tem um TDAH, tu vai começar a te tornar uma pessoa dispersa, tu não vai se desenvolver TDAH, mas tu vai te tornar uma pessoa dispersa, com pouca atenção, por quê? Porque aquilo ali tá sempre, são informações vazias, né? Os reels, os vídeos, agora os shorts mesmo, que tem aqui no YouTube, são vídeos curtos. E é impossível tu tirar alguma informação que fique na tua mente com vídeos tão rápidos, com vídeos tão curtos, né? Então, assim, a gente tá o tempo todo consumindo conteúdo, a gente tá o tempo todo vendo alguma coisa, mas a gente não tá absorvendo, né? Então, tem estudos mesmo que dizem que a gente tá ficando com a nossa capacidade cognitiva prejudicada. Falando em termos assim, o ser humano tá emburrecendo, a gente tá deixando de se desenvolver, né, nossas plenas capacidades, pelo uso excessivo das redes, né? Então eu tomei essa decisão, não tô arrependida, não tá sendo sofrido, não tá sendo difícil, tirando aquele dia do filme que eu queria comentar, né? E eu acho que é uma experiência válida. Todo mundo, de repente, se não quer ficar 30 dias, eu vou ficar 10 dias. Faz um teste, fica 10 dias e vê o que tu acha. Eu acho que tu não vai te arrepender e tu vai ver que tu consegue viver sem estar o tempo todo ali presente. A ironia disso é que eu não pretendo botar fim nesse canal, né? É um canal que eu quero fazer crescer, eu quero fazer ele me gerar bastante resultado, né? Mas é isso, a gente tem que aprender a usar as ferramentas a nosso favor e não sermos usados pelas ferramentas. Porque da forma que elas foram feitas para nós sermos utilizados por elas, né? Para cada vez gerar mais lucro para quem coloca propaganda, né, nesses sites. E a gente cai nessa porque a gente está dominado por um sistema que foi feito para ser dessa forma. Então é a gente retomar o controle da nossa mente, né, pra gente produzir mais, pra gente ser mais criativo, né. Eu até estava lendo esses tempos umas matérias sobre isso e fala que o tédio, ele é necessário, né, porque o tédio, ele te faz ser criativo, porque tu vai buscar produzir algo para sair daquele estado que tá te incomodando, né. E se tu tá o tempo todo ali procurando estímulo, como a gente fala, essa dopamina, né, tu não vai produzir. Eu fico pensando, imagina se antigamente, né, existisse rede social, a gente não teria talvez nem computador, ironicamente falando, né? Porque imagina o Einstein lá, o dia inteiro rodando tela, rodando tela, rodando tela. A gente não teria progresso nenhum, né? Em área nenhuma. Então é esse recadinho que eu deixo, né? Sigo firme, persistente, falta ainda o quê? Hoje é o dia 5, faltam 25 dias.
E eu acho que não vai ser sofrido, não vai ser sofrido de modo geral. E aí, quando eu retomar, eu vou ter que ver de uma forma consciente como que eu vou utilizar isso, né? Porque, sim, eu pretendo retomar pelo menos o Instagram, né? Eu nunca fui, assim, uma pessoa de muito high profile, né? Eu sempre fui mais low profile. Se for ver nas minhas páginas pessoais mesmo, quase não coloco nada. Se tu vai ver no meu Instagram, tem foto de natureza, de animais, né? Muito raramente algo da minha vida mesmo, da minha família. É, mas eu acabei me tornando muito compulsiva por causa da página, né, do Por Aí a Procurar, porque tu sente essa necessidade de que as pessoas têm que te acompanhar, que as pessoas têm que te seguir, que as pessoas têm que estar vendo o que tu tá fazendo, e aí tu faz cursos, e aí te dizem que tu tem que botar um story do teu café da manhã, porque as pessoas têm que se identificar contigo, e elas têm que saber, e nisso quando tu vê, tu não consegue mais, tu não consegue, E eu falei, para, Karine, para, que isso? Para. Uma coisa que era pra ser boa pra ti, né, que tu criou pra ser algo prazeroso, pra ser algo pra te dar resultado, tá te fazendo mal, né, tá te fazendo mal, tá te gerando mais ansiedade, né. Eu já sou uma pessoa ansiosa, então tava me fazendo mal. E eu falei, não, eu tenho que dar um tempo nisso aqui. Vamos mudar, vamos parar, e depois quando recomeçar, vamos recomeçar de uma outra maneira, de uma forma mais consciente. E eu vou te contar como é que vai ser. Fica me acompanhando aí. A gente ainda vai ter muita coisa nesse canal, né? Talvez até eu abra um pouquinho, né? Porque se for ver o nome da página é Por Aí a Procurar, né? Por Aí a Procurar pode se referir a destinos, lugares, pode ser a procurar uma versão nova de si mesma, né? A procurar um sentido para algumas coisas. Então, talvez eu até amplifique um pouco o foco da página, né? Não deixe tão somente focado apenas para viagens. Mas isso aí eu vou ver mais para frente. E fica comigo, me acompanha. Se tu acha que o que eu tô falando aqui faz sentido, né? Se tu, de certa forma, te vê também preso num sistema que tu quer sair, tu não sabe como, tu não consegue, é mais forte que eu. Me segue que eu acho que a gente vai ter assuntos legais e dicas legais para conversar. Valeu? Por aí a procurar. Obrigada, me segue, me dá teu apoio.